Boa noite. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, o capítulo 2, o verso 5, que diz assim, ó. Primeira Epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 5, que diz assim: Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. O verso 5 do capítulo 2 da primeira Epístola de Paulo a Timóteo. A gente estava vendo essa questão de Jesus como nosso mediador, e a gente estava vendo que esse assunto de você falar de Jesus como mediador entre Deus e os homens dá muito pano para manga, né? Pano para manga em que sentido? No sentido de você falar daquele assunto e vão surgindo perguntas e muitas coisas, né? Outros trechos bíblicos. Isso é muito interessante. E uma pergunta, só lembrando, viu, que esse ambiente aqui, ó, só lembrando, que esse ambiente aqui é improvisado, não é um local, viu, próprio para a gente estar fazendo gravação de vídeo. Então, se você, de repente, ouvir um som, um efeito sonoro que não esteja combinando com o que a gente está falando aqui, não se espante não, viu? Quem sabe um dia Deus abençoe e nos dê condição da gente ter um local assim mais, né, mais apropriado. Mas enquanto isso a gente vai aqui, nesse propósito, né? Da gente estar compartilhando esses pensamentos, essas ideias que vão surgindo por meio do nosso estudo da palavra. A gente vai anotando num caderno e outro e a gente vai compartilhando, né? Na esperança de que isso venha abençoar também, não somente a nossa vida, mas a de vocês também que estão passando por aí, né? Então, nessa questão, a gente falar de Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nosso mediador entre a gente e Deus, vão surgir algumas perguntas. Como, por exemplo, este que vos fala, eu ouvi muito no passado a seguinte ideia, talvez você também já tenha ouvido falar, né? Tipo, se Jesus Cristo ele só veio nesse período do início do Novo Testamento, né? Algumas pessoas vão defender a ideia de que os sacrifícios dos animais que eram feitos no passado, eles serviam para purificar pecado. Tipo assim, né? Irmãos, enquanto Jesus não vinha, o sangue dos animais que era derramado é que servia para perdoar pecado. Mas será que servia mesmo? A gente vai achar... O sangue... Então a pergunta vai ser essa, né? Irmãos, enquanto Jesus não vinha, né? Os sangue dos animais que eram derramados naquele momento do culto levítico, eles serviam para perdoar pecado? A gente vai achar essa resposta, sabe aonde? Lá em Hebreus capítulo 10, verso 4. Hebreus capítulo 10, verso 4, que diz assim, ó. Hebreus capítulo 10, verso 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Então, a seguinte pergunta, né? Irmãos, então, tipo assim, o sangue dos animais que eram derramados no culto levítico, os das ovelhas, os de bois, os animais, eles serviam para perdoar pecado? A pergunta é essa. A resposta a gente achou aqui, ó, no capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, o verso 4. Porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecado. A resposta é não. Então, se o sangue dos animais que eram derramados no chamado culto ali nos tempos de Moisés, do Velho Testamento, não serviam para perdoar pecado, para que eles serviam? Quando você lê o restante da Epístola aos Hebreus, a Bíblia vai falar de quê? De sombras e símbolos. Ou seja, embora o sangue dos animais não servisse para perdoar pecado, eles serviam para quê? Eles serviam como um símbolo para falar de duas verdades. A primeira qual é? Para lembrar o ser humano, primeiro, de que, para que o pecado de alguém viesse a ser perdoado, havia necessidade de se derramar o sangue de um inocente. E a segunda qual era? Como o animal era sacrificado no período do Velho Testamento, ele estava apontando para onde? Apontando de forma simbólica para o futuro sacrifício que Jesus Cristo faria na cruz do Calvário. É tanto que é por isso que João, no início dos evangelhos, o que é que ele vai estar dizendo? Ele vai dizer assim, ó, eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele sim, ele aí é o sacrifício, ele não é um símbolo, ele é o cumprimento dos símbolos. O sangue dos animais que eram derramados no Velho Testamento, eles não serviam para perdoar pecado, mas serviam para quê? Para apontar para o futuro sacrifício que Jesus Cristo faria na cruz do Calvário, né? Porque se a gente for dizer que o sacrifício dos animais servia para perdoar pecado, o que a gente vai estar dizendo? Vai estar dizendo que havia outra maneira do pecado de alguém ser perdoado sem o derramamento do sangue de Jesus Cristo. Ou seja, uma salvação por obras, né? Aí outra coisa que é interessante, né? Se a gente vê que a gente não está sendo bem claro, nós vamos criar outras situações para a gente falar mais a respeito. Olha, se a gente... Agora é outro ponto da reflexão, viu? Dessa observação. Se a gente... E agora eu vou falar em termos de todo mundo, viu? Para você não dizer que a gente está puxando sardinha para o lado de alguém, ó. Você pega os evangélicos, presbiterianos, irmão batista, você pega os nossos irmãos católicos, você pega os nossos irmãos adventistas. Se alguém desse meio continuar a insistir com a ideia de que existe outro caminho para se chegar até Deus, nós vamos ter que entender uma coisa. Qual é a primeira coisa? Se alguém no meio evangélico, no meio católico, no meio dos presbiterianos, no meio dos
dos adventistas começaram a insistir com a ideia de que existe outro meio da gente ser justificado que não seja a fé em Jesus Cristo, nós vamos que entender uma coisa. A primeira coisa que a gente vai entender qual é? É que Paulo, Pedro, João, os escritores do Novo Testamento erraram. Sabe por quê? Porque você não vai ver no Novo Testamento nenhum escritor do Novo Testamento mostrando outro meio pelo qual a pessoa possa ser salva. Se não for por meio da fé em Jesus Cristo. Pegou meu pensamento? Se alguém hoje no meio da cristandade continuar insistindo que existe outra maneira, outro mediador entre Deus e os homens que não seja Jesus Cristo, essa pessoa vai ter que defender a seguinte ideia. Que ideia é essa? É de que Paulo, Pedro e todos os escritores do Novo Testamento erraram. Quando o quê? Pelo fato de eles terem omitido essa informação. Paulo ele não vai dizer, ele não vai falar a respeito de outro mediador. Pedro também não vai falar a respeito de outro mediador. Então, se a gente continuar a insistir com essa ideia de que existe outro caminho para se chegar até Deus, a gente vai ter que dizer o quê? Vai ter que praticamente tocar fogo no Novo Testamento. Porque nenhum dos escritores do Novo Testamento apontaram outro caminho, a não ser Jesus Cristo, para se chegar até Deus. E segundo, para a gente continuar a insistir na ideia de que existe outro caminho para se chegar até Deus, a gente também vai ter que insistir, a gente também vai ter que defender a seguinte ideia. Que ideia? A igreja errou no decorrer dos séculos. Por quê? Porque se a igreja sabia que existia outro caminho para se chegar até Deus, e a igreja omitiu essa informação, ela errou. Por quê? Porque ela não colocou, ela deveria ter colocado, feito uma modificação no Novo Testamento. E você vai ver que a igreja, de posse do Novo Testamento, ela não fez nenhuma modificação, apontando para outro mediador. Ou seja, a Bíblia Sagrada, no Novo Testamento, os primórdios da igreja, teologia cristã, ela não vai mostrar em momento nenhum outro caminho que não seja a fé em Jesus Cristo. Amém.